nome de Jesus. Pai, nós oramos neste momento, em nome do Senhor Jesus, pela vida do Teu Filho, assim como nos outros dias, o do Teu servo, poderosamente. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Filho falará conforme os oráculos do Senhor, como diz Pedro, aquele que prega segundo os oráculos de Deus. E oramos agora para que nós possamos, neste 24º dia, os nossos corações e ouvido para estar atento àquilo que o Senhor tem para nós. E possamos caminhar esta caminhada firme e forte, crendo no sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É um motivo de alegria, de privilégio, podemos estar na casa do Senhor, estar atento à palavra do Senhor. Eu queria convidar a igreja a abrir as nossas Bíblias no livro de Zacarias, capítulo 9. Eu creio que o Senhor quer falar conosco mais um dia. Ele já tem falado sobre as nossas vidas, mas eu creio que cada dia nós somos renovados pela palavra do Senhor. Amém, igreja? Livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Amém, irmãos? Podeis assentar. A palavra do Senhor, ela é perfeita a todo o tempo. Às vezes, irmãos, nós podemos analisar que a palavra do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela se completa. Irmãos, e eu meditando na palavra do Senhor, eu meditando sobre o tema da campanha, se a gente for perceber, o tema da campanha tem inúmeras perspectivas, inúmeros pontos que nós podemos tratar, mas eu queria falar sobre o rei. Irmãos, para nós sermos nobres, nós só somos nobres se nós temos um rei, e nós somos nobres, nós temos a nobreza de Cristo pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre os planos de Deus para mim e para a sua vida. Os planos de Deus são perfeitos, basta que nós nos colocamos à disposição do Senhor. No versículo 9, irmãos, é interessante, nos traz sobre a entrada, essa profecia dela se cumprir. O profeta Zacarias, ele vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nos evangelhos, ele cita, tanto em Lucas quanto nos outros evangelhos, eles citam a entrada de Jesus. E aqui ele vai falar que é sobre um jumento, sobre um asninho. E ele vai ainda ser redundante, porque ele vai dizer, e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Aqui, o profeta, ele estava exemplificando que o nosso Deus, que o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, nesse primeiro momento, ele entraria sobre um jumento. Porque, irmãos, o povo de Israel, ele estava esperando um rei guerreiro. Ele estava esperando um rei que iria livrá-los da escravidão que eles estavam sofrendo. Mas naquele momento, o plano do Senhor era livrá-los da escravidão espiritual.
não era ainda livrá-lo das nações inimigas. Aquele momento era para para restaurar o campo espiritual de Israel. Irmãos, a palavra do Senhor vem ao nosso coração, porque eles vêm dizer: alegra-te. Em todas as necessidades, em todas as circunstâncias, nós temos confiança no nosso Deus. E nesse versículo, irmãos, ele vem trazendo algumas características, porque o rei virá a ti, justo e salvador. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei. O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque Ele morreu na morte de cruz, para nós termos reconciliação com Deus, para nós termos essa nobreza. E a nossa nobreza não vem de nada que nós possamos fazer, porque se o plano é de Deus, Ele vai. Ouvimos palavras tremendas, mas como eu iniciei dizendo, a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E o Senhor me deu essa palavra, e eu fiquei meditando: Senhor, no que eu vou falar para a tua igreja? No que eu vou dizer para o teu povo? Mas o Senhor tem a resposta no tempo certo para mim e para a tua vida. O Senhor tem os seus modos de agir sobre as nossas vidas. Como o povo de Israel não entendeu o que estava, o valor simbólico, quando Jesus adentrou triunfantemente, representando a sua humildade, representando que Ele é um rei de paz, porque Ele estava trazendo a paz ao seu povo, Ele estava renovando aquilo que tinha se perdido, porque o plano do Senhor era para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado, mas Jesus veio para nos reconciliar a Deus. E a palavra do Senhor diz que não há judeu e não há grego, todos são um pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos o privilégio, irmãos, de ser nobres pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, irmãos, porque por nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos executar o plano do Senhor, mas pelo sangue de Jesus nas nossas vidas e pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a cada dia nós temos a oportunidade da nobreza do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e quando nós falamos em nobreza, nós estamos falando em características que só um homem de Deus, só uma mulher de Deus tem. Características que pelo Espírito Santo vai nos revelando. A palavra do Senhor, irmãos, desde o Antigo ao Novo Testamento, ela se revela de 5 formas. No Antigo Testamento, em 3 formas, que é pela natureza, pelo universo e pela humanidade. E no Novo Testamento, irmãos, é pelo verbo vivo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelas Escrituras. Se nós queremos estar na visão, no plano do Senhor, é através do Senhor Jesus Cristo e através das Escrituras, que nos traz esperança a cada dia. E nesse versículo, capítulo 9, irmãos, de Zacarias, ele vai nos relatar sobre o castigo das nações. Ele vai começar falando sobre o castigo das nações, ele vai falar sobre o rei
de Israel, que é Jesus. E ele vai dizer no versículo 11, algo que eu fiquei meditando, e a palavra do Senhor, se nós pedimos ao Senhor a revelação da sua palavra, Ele nos revela. Porque em 2 Pedro 1,21, diz que a profecia, a palavra, ela não é de particular interpretação, mas ela foi escrita por homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos revela o que Ele já deixou escrito para o povo. E no versículo 11 ele vai dizer assim: ainda quanto a ti, por causa do teu conserto, tirei os teus presos, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos relatar que o Senhor opera de duas formas, tanto no campo físico quanto no campo espiritual. O Senhor, Ele restitui o que tinha se perdido no campo espiritual, mas também no físico. A palavra do Senhor, irmãos, ela vem como um refrigério para as nossas almas. A palavra do Senhor, ela transforma as nossas vidas a cada dia. E quando o profeta está falando por causa do sangue do conserto, ele está falando do sacrifício de Jesus. E eu meditando na palavra do Senhor, o Espírito Santo me lembrou de um texto no Novo Testamento que vai dizer sobre isso, que é 2 Coríntios 3, versículo 2. Porque ele vai dizer assim lá, que nós somos a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aqui Paulo estava falando ao povo de Coríntios que eles eram a carta de Paulo. A carta de Paulo. No versículo 3, ele vai falar: vós sois a carta de Cristo, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Aqui eu entro na mensagem, irmãos, porque o Espírito Santo revela a Paulo, porque, irmãos, ali o apóstolo, ele está falando com voz humana, mas a palavra é de Deus. A voz é de homem, mas a palavra é de Deus. Todas as vezes que alguém está ministrando a palavra do Senhor, a voz é de homem, mas a palavra é de Deus. É o Senhor que vai pelejar pela palavra. É o Senhor que vai transformar os corações. É o Senhor que vai restaurar o que tinha se perdido. Então, quando ele vai dizer assim: vós sois a carta de Cristo, nos sugere que nós somos instrumentos do Senhor. Porque quando ele fala assim, ministrada por nós, ou ministros, ele também vai falar sobre, nos versículos mais adiante, ele vai falar assim, que nós somos ministros do Novo Testamento. Irmãos, e quem é ministro, ele representa alguém. No Antigo Testamento, quem era mensageiro, ele representava alguém. O mensageiro, ele vai dizer algo que o Senhor dele mandou.
O ministro, ele vai representar alguém. E nós, irmãos, como servos do Senhor Jesus, nós somos mensageiros porque nós portamos a palavra de Deus, e nós somos ministros porque nós representamos a Cristo na terra. A palavra do Senhor está em nossos corações, porque o Espírito Santo nossos corações, porque quem é nobre de Cristo tem a palavra escrita nos corações, tem a palavra do Deus vivo ministrada sobre os nossos corações todos os dias. O Senhor vai dizer que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. É por isso que nós não somos consumidos. E o sangue de Cristo é o que nos sela. O sangue de Cristo é a autenticidade da carta. Irmãos, por quê? Quando uma carta era enviada, ela tinha o selo do rei. Então nós somos a carta, o sangue de Cristo é o selo, e o Espírito Santo é que escreve o conteúdo em nossos corações. Todos os dias o Espírito Santo escreve a sua palavra no meu coração, no seu coração, para que os homens vejam a quem nós representamos, para que o povo reconheça que só o Senhor Jesus é o Senhor. Só o nosso Senhor Jesus é Rei dos reis. Só Ele pode transformar o que para muitos é impossível. Porque em diversas situações nós vamos analisar que quando vem a dificuldade, quando vem a tribulação, nós temos esperança no Senhor Jesus. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em governos, a nossa esperança não está nas nações potentes, a nossa esperança está no nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vem para buscar o seu povo, Ele vem para buscar a sua igreja, e no versículo 10, Ele vai retratar a segunda vinda de Jesus. No versículo 9, ele está retratando, de Zacarias, ele está retratando a primeira vinda de Jesus, a triunfal entrada de Jesus em Jerusalém, representando a humildade e a paz. Mas na segunda volta de Jesus, Ele já vem como Senhor, Ele já vem como Salvador, Ele vem para arrebatar o seu povo, Ele vem para recolher as suas ovelhas. No versículo, irmãos, no versículo 16, ele vai dizer isso, de Zacarias 9,16: e o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo. Eu também, meditando nesse versículo, se nós analisarmos a gramática que está escrito aqui, nos revela muita coisa, nos revela algo profundo, porque quando ele está falando assim, naquele dia o salvará como ao rebanho do seu povo, ponto e vírgula. Ele poderia só colocar uma vírgula ou um ponto final, mas ele acrescenta, porque como as pedras de uma coroa, serão exaltados na sua terra.
Então aqui, irmãos, eu tenho a compreensão que o Senhor, Ele quer exaltar o seu povo. Nós somos as cartas de Cristo, nós refletimos o poder de Deus na terra, mas aqui o Senhor nos dá uma certeza da vitória em Cristo Jesus. A vitória pelo sangue do Senhor Jesus. Porque, irmãos, ele está falando assim, porque como as pedras de uma coroa, quando se fala em pedras de uma coroa, está falando de algo precioso. Nós somos preciosos para o nosso Deus, nós temos um valor inigualável, porque o nosso valor foi comprado por preço de sangue. O nosso valor não foi comprado por ouro nem prata, mas é pelo sangue de Jesus, e não tem nenhum tesouro na terra que possa comprar o valor de uma alma para com Deus. Nós somos valiosos perante ao nosso Deus. Irmãos, o que quer dizer isso? Em situações nós estamos desanimados. Tem situações que nós pensamos que vamos morrer pelo caminho. Tem situações que nós pensamos, não, eu vou entregar tudo. Não mais, porque eu não estou vendo resultado. Mas o Senhor vem falar ao meu e ao seu coração, o plano é meu, o plano não é seu. Transforma a situação segundo a minha vontade. Irmãos, o nosso Deus é soberano. O nosso Deus, Ele é imutável. A sua essência, Ele não muda. Mas as ações do Senhor mudam dependendo da nossa disposição para com Deus. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na sua essência, mas nas suas ações, se tiver um crente quebrantado, apresentando a sua causa a Deus, e o Senhor vê em seu coração que tem arrependimento, que tem amor sincero, que ele está se convertendo do seu mau caminho, prende a ira. O Senhor transforma a situação. Porque o nosso Deus diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio reconheça que Ele é Deus. Ele quer que o ímpio se torne para o Senhor e confesse Ele como o único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor, irmãos, vem ao nosso coração, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo esperança, porque tanto em Zacarias 9, quanto em 2 Coríntios 3 a seguir, o Senhor está falando que nós somos instrumentos de Deus, nós somos instrumentos do Deus vivo, que através da nossa ação, que através das nossas orações, que através da nossa disposição no reino, a nossa família também encontra a nobreza. A nobreza alcança os nossos familiares. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos transformados a cada dia. A cada dia nós temos o privilégio de servir ao único Deus verdadeiro, de servir ao único Deus, sendo representantes. Irmãos, e quando nós estamos representando a Deus, quando nós estamos representando ao nosso Salvador, a glória é dele. Tudo que nós fazemos, a glória é de Jesus. A glória é do nosso Senhor. O Senhor quer nos abençoar tanto fisicamente como espiritualmente. O Senhor pode transformar qualquer situação.
Não importa, pode ser no campo físico, pode ser enfermidade, pode ser desemprego, pode ser sabedoria, pode ser revelação da sua palavra. Sim. Irmãos, vocês já notaram que às vezes muitas pessoas querem ler a palavra do Senhor e não entendem nada? Eu conheci um rapaz na faculdade que ele dizia: mas eu já li o livro de... Ele já começou lendo por Apocalipse. Eu já li 5 vezes o livro de Apocalipse e não entendi nada. Aí eu disse para ele: é porque você não conhece o Deus da Bíblia. Você não conhece o escritor Espírito Santo. Você não conhece o autor da palavra do Senhor. Porque é o Espírito Santo que nos revela a sua palavra. É o Espírito Santo que a cada dia quer nos revelar os mistérios de Deus. Basta que nós, como carta de Cristo, possamos estar juntinho do escritor. Juntinho. O que é isso, irmãos? Tendo comunhão com o Espírito Santo de Deus. E todos os dias nós, como a carta de Cristo, Ele renova o sangue dele sobre as nossas vidas. Ele renova o sangue dele sobre as nossas vestes. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele escreve em nossos corações, Ele nos enche com o teu Espírito Santo. Todos os dias, irmãos, basta que nós se achegamos a Deus. A palavra do Senhor, ela é perfeita. Em todo o tempo, ela tem algo de novo a nos revelar. A palavra do Senhor, ela é autêntica. Ela tem autenticidade. Por isso, irmãos, que quando nós, em todas as situações, pedimos algo para o Senhor, pedimos algo em cima da palavra do Senhor, o Senhor está pronto a nos atender. Porque, irmãos, a glória é para o Senhor. Se nós somos a carta de Cristo, nós trabalhamos para o Senhor Jesus. Todos os nossos dias devem ser para levar a mensagem de Cristo, levar ao conhecimento da nossa família, de vizinhos, no trabalho, a mensagem de Cristo. A mensagem que salva, a mensagem que transforma, a mensagem que cura, a mensagem que liberta, a mensagem que batiza com o Espírito Santo e a mensagem que Jesus voltará para buscar um povo zeloso e de boas obras, que aguarda a vinda do seu rei para buscar a sua igreja. E nós estamos aqui, irmãos, confiando na esperança, confiando nas sagradas escrituras e tendo a plena certeza pela fé que tudo que o nosso Senhor e Salvador disse irá se cumprir. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. As palmas louvam e glorificam o nome santo do Senhor Jesus.